Meus alunos do nono ano, quer dizer, do nono ano, tudo de bom para vocês, nono A, nono B. Espero que esteja bem, espero que esteja estudando bastante e não saindo de casa, porque é um negócio sério mesmo, essa doença, né? Você tem que evitar de pegar em você ou em algum parente de sua família, ente querido. Então vamos pensar e vamos continuar estudando, né? Eu estou gravando vocês para ajudar um pouco na matéria, que eu mando só escrito, né, e não dá para entender muito bem. Contudo, nós já focamos bem na República Velha, bastante nos nossos anos, né, tem alunos muito bons, que eu sei disso, né, tem uns que gostam de bagunçar um pouquinho também, né, mas agora vamos pegar firme, né, eu sei que vocês são bons alunos, né, quando vocês querem, vocês estudam mesmo, tem outros que todas as aulas estudam e dedicam bastante, né, então vamos dedicar e que Deus quiser que a gente volte, que esteja aí, que esteja nós todos vivos, graças a Deus, né? Eu pretendo estar com vocês, né? A gente é bem mais velho que você também, que daqui já tem, vou fazer 54 anos, então também tem também que tomar um pouco de cuidado, né? Tem que dar bastante cuidado, e vocês também, porque não tem idade não tem idade não, só que as pessoas, às vezes, mais vulneráveis são as pessoas mais idosas, mas não deixa para trás, não tem, vocês sabem que tem falecido gente nova aí, né? Então vamos pensar bem, não sair de casa, e até para não ficar, se sair de casa, pode haver você, não pode não acontecer nada, não pode acontecer com um ente querido seu, então vamos pensar, usar máscara e tudo, e que seja muito feliz. Então vamos lá, nono ano, falar um pouquinho. Ó, República Velha, eu já falei bastante com vocês, nós já comentamos tudo. É o que? É a forma como de referência da primeira fase da República Brasileira, né? Então, esse período inicia a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e dura até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, né? Por Getúlio Vargas. Também conhecido como Primeira República, foi o início da experiência republicana no Brasil. Então ali que inicia tudo, né? Tem coisas boas, mas também, né, tem o fato negativo também, né, que nós já comentamos bastante. Então, República Velha, né, eu vou comentar com vocês, eu vou fazer um resumo para vocês sobre esse assunto, né? Então, a República Velha também é conhecido como Primeira República. Essa fase da história do Brasil se iniciou com a proclamação da República, ocorrida por meio de um golpe político. Então foi um golpe político-militar que colocou o Marechal Deodoro da Fonseca ao cargo da presidência, deu o cargo de presidente da República, colocou ele na presidência da República. Então pensa bem, foi o que? Um golpe político-militar, né? Só que vocês vão ver que nós já comentamos que esse período dos militares no poder vai ser muito pequeno, né? Muito pequeno. O período correspondente aos anos de 1889 a 1894 é conhecido como República de Espada. Por que República da Espada, professor? Vocês já sabem disso. Por quê? Porque quem estava governando lá era o quê? Os militares. Então pensa bem, o país. Então pensa bem, quem estava governando era o quê? Os militares. Eram os militares. Então pensa bem, o país, né, a gente pega o quê? O país, ele estava o quê? Ele estava de uma certa maneira sendo governado o quê? Pelos civis? Não, os civis não estavam sendo governando. Militares são o quê? Né, a partir do momento as pessoas do exército, né, são as pessoas que defendem, a partir do momento está sendo governada por eles. Os civis são as pessoas normais, como somos nós, tudo que são as pessoas, né, que governam pessoas normais. Agora o quê? Os militares no poder, ele fica por muito tempo? Não vê agora, e como vocês já sabem, que eles vão sair logo, né? E vai passar para um civil, né? Prudente Moraes vai ser o primeiro, né? Então, pensa bem, o país contou com 15 presidentes, sendo que 2 deles não assumiram a presidência de fato. A política do café com leite dos governadores foram essenciais para manter a oligarquia no poder. Então era São Paulo e Minas, dois, né, que tinham o quê? Que mais governaram o nosso país. Até existia o Partido Republicano Mineiro, como falei para vocês, e o Partido Republicano Paulista. O coronelismo, né, o mandonismo e o clientelismo são características importantes para se compreender a prática política do período. Olha bem, o início do avanço industrial do país marcou o nascimento do movimento operário.
o Brasil enfrentou diversas revoltas, causadas por quê? Corrupções e desigualdade social. Então, desigualdade social teve demais, realmente, o que? Então, as pessoas, o que? Eles se revoltavam, várias revoltas que teve, né? Nós sabemos que teve da República Velha, tem muita revolta, né? Então, desde o comecinho até a partir do momento, o que? Até 30, que até já passei toda a revolta, né? Comentamos, não sobre todas, né? Começamos a comentar sobre, acho que, revolta da vacina, chibata, não sei se comentei direito com vocês, mas algumas revoltas nós chegamos a comentar. Aí depois não deu para continuar depois, né? O início do avanço industrial no país então marcou o quê? Esse renascimento. Nascimento do quê? Os operários. Eles já começam a fazer um movimento, contestar, sair às ruas. O Brasil enfrentou diversas revoltas, então, causada por quê? Já havia corrupção. A corrupção e havia o quê? Desigualdade social. Né? Até que eu digo, acho que na minha concepção, pior do que hoje. A República Velha teve seu fim a partir de um movimento liderado por Getúlio Vargas, que é chamado de Revolução o quê? De 1930. Então, tá bem, agora vamos falar o quê? O contexto histórico, né? A República Velha se iniciou em 15 de novembro de 1889, movimento em que teve início um levante civil-militar liderado por Benjamin Constant e Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era monarquista, mas foi convencido por Constant a coordenar o golpe contra o Império. Então, Benjamin Constant, né, que a gente chama de Constant às vezes. Após o golpe, o sistema político adotado foram o presidencialismo e o federalismo, que antes era uma monarquia, vitalício e hereditário. Né? O monarca, como vocês sabem, né, que é império, mas de todo jeito o império também é o quê? É vitalício e hereditário, até o final, ele governa até o final da vida e a partir do momento passa de pai para filho. A adoção desses regimes foi instaurada pela experiência que ocorreram nos Estados Unidos e pela corrente, né, filosófica positivista surgida na França no início do século XIX, com o filósofo Augusto Comte, né, que vocês devem ter ouvido falar bastante deles, né? Se não ouviram falar muito no ensino médio, vocês vão ouvir falar em filosofia, né, ou sociologia, vocês vão ouvir falar bastante dele, né? Principalmente as que, se salvo engano, em sociologia. O sistema federativo transformava as províncias imperiais em estado da federação, né, imbuídos de autonomia política. Então, pensa bem, a administração política estaria o quê? Organizada na Constituição da República, promulgada em 1891. A Constituição garantiu diversas mudanças, né, com o intuito de apontar a ruptura entre o regime imperial para o regime presidencialista. Então, pensa bem, houve o quê? Para mostrar a ruptura, a mudança que havia de um regime para outro, né? Então, veja bem, então vai ter uma mudança na forma e também no sistema de governo. Uma das mudanças foi a separação da igreja com o Estado, com a implementação do registro civil de casamentos, nascimentos e mortes, que não havia antes. Antes que o presidencialismo e o federalismo fossem colocados em prática, Deodoro da Fonseca governaria o país até as eleições que ocorreria em 1891. Após a eleição, que ocorreu indiretamente, só os parlamentares votaram. Então foi direto a mesma coisa. Se são só os deputados e senadores que votam, é indireta. Para presidente, como é hoje. Hoje já vota direto, presidente. Então são eleições diretas. Antes era o quê? Indiretas, porque era o Congresso que votava as duas casas. Né? Vocês sabem, o Congresso tem duas casas. É bicameral, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Nós comentamos isso em sala de aula, né? Após a eleição que ocorreria indiretamente, que onde os parlamentares votaram, Deodoro manteve o cargo de presidente da República e Marechal Floriano Peixoto se tornou seu vice. Então, Floriano Peixoto, a partir do momento que ele passou a ser vice, né, a partir do momento que de quem? De Deodoro Fonseca. Então, pensa bem, Deodoro Fonseca ganha pelos parlamentares e Floriano Peixoto vai ser vice. Que você vai ver mais tarde, aqui um pouquinho, que nós vamos comentar que ele também vai governar o país.
né? Então, a partir do momento, né, ele vai, a Deodoro Fonseca não vai terminar o mandato, quem vai terminar o mandato foi ele. Seu governo enfrentou tensões políticas desde o processo eleitoral provocadas pelas correntes republicanas, além disso, o fracasso na sua política econômica e a tendência do governo centralizado desagradava outros políticos, né? Então, pensa bem, tensionando a relação deles com o então presidente. Então, centralizou a partir do momento o quê? Né? A tendência do quê? De um governo centralizado. Né? Isso o quê? Eles não queriam isso. A oligarquia agrária queria que o governo fosse descentralizado. E vai acontecer isso, vocês vão ver que durante a política café com leite vai ser dessa forma. Em 3 de novembro de 1891, Deodoro tenta outro golpe político ao desejar governar o país de forma ditatorial. Ele dissolve o Congresso, decreta estado de sítio, visando suspender todas as determinações existentes na nova Constituição do país. A partir de então, qualquer indivíduo poderia ser preso sem direito à defesa. Vocês sabem que a Constituição, no artigo 5º, diz o quê? Todos têm direito à defesa. Todos têm direito à defesa. E aqui o quê? Para não ter direito à defesa, logicamente que é uma ditadura, da qual nós não queremos, né? Entretanto, a estratégia criada por Deodoro não teve sucesso e Floriano Peixoto assumiu o cargo de presidente da República. Dessa forma, né, os primeiros anos da República Brasileira são conhecidos como República de Espada, pois as duas pessoas que ocuparam o cargo de presidente eram o quê? Militares e governaram o país com mão de ferro. Ou seja, a partir do momento que pode ver que tentou colocar uma ditadura dentro todo esse processo, né? Hoje, graças a Deus, nós vivemos na democracia, né? Então nós já passamos por ditadura, tanto essa como a ditadura militar, tudo, mas, né? Então nós, a partir do momento, nós temos que ter o quê? Né? Uma democracia como temos hoje. E está muito bom, graças a Deus, a democracia, né? Primeiro período da República Velha. Então, o primeiro período da República Velha foi chamado de República da Espada, pelo fato de os dois primeiros presidentes do Brasil, né, como já havia dito antes, foram o quê? Deodoro Fonseca e Floriano Peixoto. Então, de espada devido a isso. Após a proclamação da República ocorrida em 15 de novembro, então o país foi administrado por um governo provisório, a partir do momento dirigido por Deodoro Fonseca, que comandaria o país até a elaboração de uma nova Constituição que foi promulgada em fevereiro de 1891. Só que a partir do momento, né, o vice dele vai continuar, né, a partir do momento vai prolongar ainda. Logo no dia seguinte, Deodoro foi eleito primeiro presidente do Brasil e Floriano Peixoto vice, como nós já comentamos antes. Essa eleição foi defendida pelos votos da maioria dos membros do parlamento, enfrentando uma forte oposição no Congresso, né, de 1891, Deodoro o dissolve. Entretanto, o que ele não esperava que era o Congresso organizasse um contragolpe. Ele renunciaria ao cargo e o entregaria então ao vice-presidente, né, Floriano Peixoto. Né? Então ele entrega o cargo dele para o vice. Floriano Peixoto assumiu com o apoio dos cafeicultores e militares. Contudo, ele não convocou novas eleições, como determinava a Constituição. Ele não convocou novas eleições. Setores militares se resolveram, né? Então pensa bem, setores militares eles vão se revoltar com o posicionamento do então presidente e comandar a revolta da Armada. Além disso, Floriano teve que enfrentar a Revolução Federalista ocorrida no sul do país. Então, pensa bem, né? Ele não fazendo, não propondo a partir do momento da Constituição, não respeitando as coisas, tudo vai trazendo o quê? Já vai, a partir do momento, abalando bastante, né? Ele ficou conhecido como Marechal de Ferro pela sua política de contenção e repressão às revoltas. A sucessão do Marechal foi organizada pelos cafeicultores, que ansiavam assumir plenamente o poder, elegendo um representante paulista. Ou seja, eles queriam o quê? Que fosse um cafeicultor, a sua classe social. A partir do momento que um grande latifundiário. E aí já foram o quê? A República Velha, a partir do momento, já foi organizando para poder ter o domínio tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, que vai, a partir do momento, fortalecer muito, né? Vai ter muito. E depois a gente continua.
tá? Em outro vídeo. Tchau.